Uma jovem assassinada é encontrada, mas algo está faltando. Onde elas estão? Esse é o caso de hoje no Ásia Urgente. 안녕하십니까? 저는 Mano입니다. Olá, meu nome é Manu Gerino e esse é o primeiro caso do Ásia Urgente, o novo quadro aqui do coreanismo. No Ásia Urgente eu vou trazer histórias fictícias de suspense e mistério e histórias criminais reais que aconteceram na Ásia. Alguns vídeos terão temas mais pesados, outros menos, mas eu sempre darei os alertas antes do caso começar. E você poderá decidir se continua no vídeo ou se passa para outro caso. Ou para uma resenha de dorama, lista de indicação, tudo de bom que a gente também tem nesse canal, né? Voltando. As imagens que eu vou usar nesses casos serão apenas imagens ilustrativas, mesmo nos casos reais, em respeito às vítimas e aos familiares. O caso de hoje é um caso real, ainda sem solução, noticiado pela SBS. Terá breves menções a desmembramento, mas eu vou contar a história sem ser muito gráfica, dando mais foco ao mistério do que à violência. Em nossa escala de quão pesada uma história é, que vai de 1 a 5, eu considero essa uma história nível 1. Pouco pesada. Já peço que você deixe o like agora no começo do vídeo para apoiar esse novo projeto do canal e vamos começar. Hoje eu vou contar o caso de Jong Soyeon. Soyeon era uma jovem estudante do segundo ano do ensino médio, com ótimas notas, boas amizades e um sonho. Ela queria ter uma confeitaria. Em casa, ela também era uma ótima filha. E ela também tinha um emprego de meio período em uma loja de conveniência perto de sua casa. E era nessa loja de conveniência em que estava Soyeon no dia 7 de março de 2001, a última vez que ela foi vista com vida. O turno dela começou às 17 horas e pelas próximas 2 horas ela trabalhou ao lado da senhora Kim, a dona da loja, chefe de Soyeon. Às 19 horas, a senhora Kim foi para casa e Soyeon só teria que trabalhar mais 2 horas para finalizar o seu turno, que acabava às 21 horas. Por volta das 7h45, a senhora Kim ligou na loja e conseguiu falar com Soyeon. A senhora Kim tinha esquecido alguns remédios dentro da loja e gostaria de saber se a menina poderia fazer o favor de levá-los até ela. Combinaram que Soyeon levaria os remédios depois das 21 horas, quando saísse do trabalho. Às 20 horas e 35 minutos, entretanto, a senhora Kim ligou novamente para Soyeon e não foi atendida. Onde será que Soyeon estava? Aquilo era estranho. A garota não era de largar o turno pela metade, principalmente sem avisar ninguém. Uma senhora que conhecia Soyeon disse que a viu dentro da loja às 20 horas e 20 minutos. Era uma senhora que tinha um restaurante na região. Assim, podemos deduzir que algo aconteceu com Soyeon entre as 20 horas e 20 minutos e as 20 horas e 35 minutos daquela noite. Depois das 21 horas, a senhora Kim percebeu que Soyeon não estava vindo trazer o seu remédio. Foi aí que ela deu conta de que sua funcionária realmente havia desaparecido. Ela avisou a família de Soyeon, que ficou extremamente preocupada, afinal aquilo não era do feitio da garota, e todos passaram a buscá-la. No dia seguinte, às 7 da manhã, um pedreiro de mais ou menos 50 anos, Sr. Yoon, estava preparando para começar o seu trabalho em um local próximo à loja de conveniência onde trabalhava Soyeon. Ele desceu até o porão da construção para pegar o seu material e viu um saco de cimento fora do lugar, o que era bastante estranho porque aquele saco não havia ficado ali no fim do dia anterior. Debaixo do saco, ele encontrou o corpo de uma garota vestida de uniforme colegial. Aquela era Jong Soyeon, desaparecida na noite anterior. Os policiais examinaram o corpo da garota e perceberam que não haviam sinais de estupro ou violência física, exceto por uma marca deixada em seu pescoço. Além disso, absolutamente nada da garota havia sido roubado. Todo o dinheiro que ela havia consigo
continuava com ela. Porém, havia sim algo que não estava ali, algo que havia sido roubado pelo assassino: as mãos de So-Yoon. As 2 mãos de So-Yoon haviam sido cortadas, e a polícia fez uma busca minuciosa pela construção, mas não as encontrou. O assassino as levou embora. Depois que entrevistaram as pessoas do bairro, a polícia chegou à conclusão que ela havia sido assassinada naquela janela de tempo que eu mencionei antes, entre as 20 horas e 20 minutos e as 20 horas e 35 minutos. Analisando a loja de conveniência, onde a dona do restaurante garantiu que viu So-Yoon às 20 horas e 20 minutos, as luzes estavam todas acesas. As cortinas não tinham sido abaixadas, mas a porta estava trancada. Provavelmente, So-Yoon deixou a loja por um breve momento, achando que voltaria rápido ao trabalho. Porém, foi só. Os investigadores não conseguiram encontrar nada além disso. Não sabiam por que ela tinha saído, se tinha ido encontrar alguém conhecido ou se tinha sido abordada por um estranho. Não souberam também dizer se ela havia sido morta na loja, na construção ou em algum outro lugar. Encontraram um machado sujo de sangue na obra e perceberam que aquela tinha sido a arma utilizada para tirar as mãos do corpo de So-Yoon. Se ela estivesse viva durante o processo, haveria muito sangue no corpo dela e no local onde ela foi morta, mas nada daquilo batia. Então, claramente, as mãos da garota foram cortadas depois que ela morreu. E morreu provavelmente por asfixia. As marcas no pescoço eram de estrangulamento. Mas a polícia ainda se perguntava por que suas mãos foram cortadas. 2 dias depois, no dia 9 de março, 2 mãos foram avistadas boiando em um lago próximo ao local do crime. As mãos, ambas, estavam viradas para cima, o que fez os policiais se perguntaram se aquilo era apenas uma coincidência ou se já haviam colocado as mãos assim de propósito. As unhas da garota também haviam sido cortadas bem curtas, totalmente diferente das unhas que So-Yoon costumava ter. Provavelmente o assassino fez isso para tirar o seu DNA do corpo da vítima. E realmente, nenhum DNA foi encontrado, nem nas mãos, nem na garota ou nos seus pertences. O local do encontro das mãos era muito esquisito. Então os policiais chegaram à conclusão que o assassino não sabia o que fazer com elas. Estava há 2 dias andando com elas, tentando descartá-las, e fez isso poucas horas antes das mãos serem encontradas. Por que ele teria cortado suas mãos? E por que as descartou depois? Pensaram que aquele poderia ser o primeiro caso de um novo serial killer, que as mãos seriam sua assinatura. Mas nenhum outro crime semelhante aconteceu, e parte dos policiais achava que aquele descarte de mãos havia sido feito no desespero, de qualquer jeito, e não como uma assinatura, porque aquele local era muito arriscado. Ninguém entendia nada. Voltaram a olhar para as mãos da garota. Parecia um corte limpo, de alguém que sabia usar o machado. Então resolveram reduzir os suspeitos aos homens da construção. Mais uma pista que cai por terra. Depois, examinando com mais calma, perceberam que haviam sim muitas fraturas no pulso, o que mostrava que o assassino tentou cortar as mãos várias e várias vezes até conseguir. Ou seja, não necessariamente era alguém que tinha habilidades com o machado. Havia, entretanto, uma outra pista. Perto do saco de cimento havia uma caneta promocional, distribuída por uma concessionária de automóveis da região. O Sr. Yoon, o homem que encontrou o corpo de So-Yoon, passou a ser o suspeito número 1. Ele também tinha uma caneta daquela. Mas aonde ela estava? Ele havia perdido a caneta? Além disso, apesar de ele ter encontrado o corpo, ele não saiu dali e foi direto à polícia. Ele foi atrás de sua esposa e pediu que ela fizesse a denúncia. Quando confrontado pela polícia, ele disse que fez isso porque teve medo de dizerem que ele havia assassinado a garota, porque ele tinha ficha criminal, inclusive por estupro. Até arranhões de unhas existiam nas costas das mãos do Sr. Yoon, mas esses arranhões foram encontrados apenas uma semana depois do crime. E como se espera que um pedreiro trabalhe e não tenha nenhum arranhãozinho em suas mãos? Ninguém tinha como provar que aqueles arranhões foram feitos no dia do assassinato, não antes,
não depois. Em uma entrevista que deu em 2014, o Sr. Yoon disse que foi falsamente acusado e que a polícia forçou que ele fizesse uma confissão na época. Sim, os policiais tinham motivos para desconfiar, mas nada justifica forçar uma confissão, pois a chance que uma pessoa confesse algo só por medo é muito grande. Os motivos dos policiais eram que seria muito difícil qualquer um de fora da obra conseguir entrar com a garota e conseguir levá-la até onde ela estava para escondê-la. Um lugar meio escondido, isolado e assustador. Além disso, havia uma cerca alta ao redor da construção e as duas entradas principais da construção estavam trancadas, ou seja, o assassino conhecia alguma entrada alternativa que ele usou para levá-la até ali. Em 2014, 13 anos após o assassinato, uma nova pista surgiu. Um canal de TV resolveu investigar este caso em aberto e foi para um outro viés. Investigaram as ligações telefônicas da garota e começaram a desconfiar de um amigo dela chamado Juan. Seria Juan apenas um amigo ou um stalker obcecado? Descobriram que ele já havia mandado 29 mensagens para ela, confessando seu amor. No dia do desaparecimento, Juan ligou para Soyun às 19h30. Eles conversaram por 3 minutos e desligaram. Às 20h27, ele ligou para ela novamente. E só ficaram na conversa por 19 segundos. A antiga janela de morte da Soyun, 15 minutos, entre 20h20 e 20h35, agora talvez estivesse menor, 8 minutos, das 20h27 às 20h35. A emissora tentou contato com Juan, mas ele desconversou, dizendo que não se lembrava nem das mensagens, nem das ligações. E depois de dizer isso, nunca mais atendeu a emissora. Outro amigo de Soyun, Pak, faltou ao colégio nos dias 10 e 11 de março. As mãos de Soyun haviam sido encontradas no dia 9. O detetive do caso, na época, mandou mensagem aos colegas de classe de Soyun, perguntando a eles o que eles achavam de por que o assassino havia levado as mãos de Soyun. E todos poderiam responder tanto assinando quanto anonimamente. E apenas um aluno respondeu anonimamente: Pak. Em 2018, 17 anos do caso em aberto, a polícia recebeu uma denúncia de uma mulher que alegou que tinha 10 anos na época e se lembrava claramente do homem que viu na frente da obra naquela noite. Ele tentou abordá-la e ela saiu correndo em direção ao carro da mãe. Ela também se lembra de ter visto uma garota com ele e logo depois que os dois saíram de seu campo de visão, essa mulher, na época uma criancinha, ouviu a garota gritar. Seu depoimento foi usado para terem um novo suspeito, o carpinteiro Kim, que na época até foi investigado, mas deu um álibi e ninguém o confirmou. Na época, Kim disse que não estava em Seul, e só isso fez com que o descartassem como um possível assassino. Foram atrás dele e ele prestou a depor com tranquilidade, mas algo incomodou a todos. Ele disse que se fosse estuprar alguém, não faria tudo isso. Ninguém tinha falado nada sobre estupro. Que tipo de comentário era esse? Bom, a polícia disse mais uma vez que não era ele. O investigaram novamente e descartaram a possibilidade. E é assim que o caso de Soyun está até hoje, sem solução. Mais um dos inúmeros casos engavetados, os chamados arquivo morto, da agência de polícia da província de Cheongbuk. Mas vira e mexe, o caso volta a ser analisado por algum policial que queira resolver mistérios do passado. Nós ficamos no aguardo e na torcida para que alguém revele novas informações sobre o que realmente aconteceu na noite do dia 7 de março de 2001. Assim, Soyun saberá que seu caso foi finalizado e descansará em paz. O Ásia Urgente de hoje fica por aqui. Fique agora com a resenha de The Define Fury com Pak Seo-joon. Clica lá que eu já estou te esperando. Annyeong-haseyo.